Voltando, nós estávamos falando dos três poderes e o Antônio vai dar essa sequência. Só para recapitular, o Estado é dividido em poderes, com órgãos diferentes e pessoas atuando nesses órgãos diferentes, porque quando há concentração de poder, a experiência humana mostra que há abuso desse poder. Então, temos três poderes, eles são autônomos, e, na verdade, não são autônomos, mas existe um mecanismo chamado check and balance. Um avança um pouco, outro recua, trabalha um equilíbrio entre eles. Não são três poderes, não são três poderes rígidos. Existe na regra constitucional um equilíbrio entre eles. Então, eles devem ser independentes e harmônicos. O executivo ele tem a atribuição de governar, o legislativo ele tem a atribuição de criar legislação geral e fiscaliza também o executivo, e o judiciário, que julga os conflitos na forma de lides, os processos são judicializados. O judiciário que tem a prerrogativa da decisão final. Então, esses são os três poderes. Outra divisão importante no governo, no Estado brasileiro, são as esferas de competência. O Brasil tem a União, que cuida do interesse nacional, a gente que representa o país também e cuida de temas como Forças Armadas, nacionalidade, defesa do país, que o líder máximo é o presidente da República, pagado pelo Congresso Nacional. Temos esse regional, que no Brasil é dividido em estados, são 26 estados mais o Distrito Federal. Então, eles são mesclas de interesse, de atuações. E tem o interesse local, e no Brasil é preenchido pelo município. O município é o que está mais cidadão comum. Na verdade, o termo civitas, é tudo ligado à cidade. Então, a cidade é onde a política é vivida cotidianamente, todo dia, cotidianamente. E agora, como a gente estamos no pleito eleitoral municipal, teremos eleições para o mandatário do Poder Executivo feito e para os vereadores, que compõem o Poder Legislativo local. E em âmbito local não tem um judiciário autônomo. O judiciário é no âmbito estadual. Então, os conflitos municipais também são resolvidos na Justiça Estadual. Então, no Estado, no município, tem os vereadores. E mais à frente a gente detalha mais. Bom, aproveitando que você está falando dessas esferas de competência, quais são as responsabilidades de um prefeito e de um vereador, que no caso vão ser as próximas eleições, né? Então, no Brasil, o município, né, o município ele tem autonomia, ele tem orçamento, ele tem direção própria, que é feita pelo prefeito, e cabe ao prefeito dar encaminhamento das políticas públicas. E essas políticas públicas devem estar adstritas ao que a Constituição Federal determina, que lá existe uma série de regras, contratar, como ele pode contratar, que quadros ele vai ter, se tem cargo concurso público, se tem cargo comissionado, a forma de adquirir os elementos para trabalhar. No caso, as compras do município não são feitas
ao bel prazer, nem pode. Em regra, ele tem licitação, tem um processo administrativo para se escolher a melhor. E a responsabilidade, ele pode ser responsabilizado politicamente, criminalmente. A função dele exatamente é o gestor desse município. E ele tem são duas coisas diferentes também que é importante falar. O que é governo e o que é município. O município continua. Independente se for partido A, partido B, o município... E a escolha eleitoral, um grupo de pessoas ligado político, que no Brasil a eleição é feita por meio de partidos políticos. Essa é a escolha brasileira. Então, você tem que se filiar a um partido político e nesses partidos políticos são feitas as escolhas dos candidatos. Da eleição vai a escrutínio público. E os vereadores que funcionam como poder legislativo local têm basicamente duas funções principais. É legislar sobre o interesse local. Infelizmente, a gente acaba vendo muito candidato a vereador falando em direito penal, direito internacional, direito... Ele não é da alçada dele, não é da competência dele. Ele vai cuidar do local, vai cuidar do saneamento básico local, que há competências municipais que concorrem com o Estado. Por exemplo, a parte de educação infantil, educação de jovens, é atribuição do município. Ainda que haja colaboração da União, inclusive tem um fundo especial para isso, que é o Fundeb. Então, a política de transporte local, isso tudo é desenvolvido pelo prefeito. E os vereadores, tanto eles legislam, como eles fiscalizam a atuação do prefeito. A função do vereador, diferente do senso comum, não é cuidar do bairro ou cuidar da rua. Não, é um poder. A função dele é exatamente criticar o governo local. Se o governo local está cometendo erros, está errando, está cometendo crime, cabe ao vereador denunciar. Inclusive, a Câmara dos Vereadores tem até o poder de derrubar o prefeito. E ele anualmente julga as contas do prefeito. Então, a função do vereador é fiscalizar o governo do município. Essa é a principal atribuição. Ele não é representante de um bairro. A representação de um bairro vai depender da organização de cada município. Que assim como o Brasil tem uma Constituição Federal, no município existe a lei orgânica. Cada município, que é o ente autônomo, tem uma lei única que acaba regulando muitas regras que estão na Constituição Federal. E no Brasil, né, temos essa escolha, temos eleições anos. Ora para a esfera estadual e federal, ora para a esfera municipal. Então, estamos no momento da eleição municipal. Perfeito. Lívia, eu vou fazer uma modificação aqui, tá? Vou perguntar como o eleitor pode participar mais ativamente da política. E aí eu vou jogar para a professora, eu quero ouvir os dois, mas eu tô achando que ela está muito quietinha aí. Então... Verdade. Como o eleitor pode participar mais ativamente da política, ao seu ver e ao seu entendimento? Sim. Depois eu passo a palavra também para o Antônio. Ok. Então, esse ano, principalmente, né, é um ano atípico, um ano que nós estamos vivenciando aí várias questões relacionadas à pandemia, e ensinar se tornou uma forma diferente e até um desafio para os professores, né? Através do ensino híbrido, a gente começou a tentar ali criar mecanismos e a estudar exatamente como causar essa transformação no aluno.
E aí, quando você me pergunta como o eleitor pode participar ativamente da política, é exatamente o que a gente precisa inserir no cotidiano do aluno para o aluno conseguir vivenciar aquilo, né? O aluno, só a partir do momento que ele tem o contato com aquilo e começa a interagir, é que ele se sente participativo desse processo, né? Uma das questões que até é muito falada, né, de acordo com a BNCC, que o aluno ele precisa entender desse papel de participativo, né? Porque antes ele ficava só ali recebendo e não interagia. Uma das questões que eu acho super importante para inserir a participação, já que hoje, né, os jovens estão totalmente voltados à área tecnológica, eu estou dando, por exemplo, porque eu pesquisei sobre o assunto, é a questão da participação através mesmo de aplicativos, né? Foram criados alguns aplicativos para que os jovens ou crianças mesmos conseguissem participar ativamente da política. Um item que eu achei super interessante é o E-Cidadania. Cidadania é uma matéria que é trabalhada em todos os anos do fundamental, em rede pública ou privada, e através do E-Cidadania, né, você pode sugerir leis, trabalhar, dar ideias legislativas, e também tem o aplicativo Mudamos Mais, um aplicativo facinho que você pode ali, ele é bem seguro, ele é simples, você pode ali propor ideias, projetos, iniciativas. Com crianças, assim, nós já até fizemos, né? Como nos anos anteriores, eles sempre visitam, né, a Câmara dos Vereadores de Niterói, no caso, aqui no município de Niterói. E aí, uma das questões, sempre que trabalhamos nos anos posteriores, né, quando eles começam a entender mais ativamente da política, é como você faria para propor uma lei ou para investigar se aquelas leis que foram sugeridas estão sendo adaptadas ou se estão valendo, né? Porque a gente tem que ensinar que ele precisa participar também criando, sugerindo, estudando sobre o assunto, não é só devagar, que precisa ter uma porcentagem de pessoas que aceitem aquela sua ideia para que ela seja executada. Então, é um processo formiguinha, né? Você vai ensinando, vai dando ali mecanismo para a criança acabar conseguir, né, resgatar conhecimentos e promover essa participação ativa. Excelente. Excelente. Antônia, eu vou dar só uma acrescentada nessa pergunta e vou te perguntar quais são os direitos e os deveres, né, do eleitor. É muito importante isso, né? Vamos frisar. Porque a gente tende a achar que a gente só tem direito, correto? Sim. A gente tem esse hábito de achar que a gente só tem o direito. A gente tem direitos e deveres, né? E ultrapassa só o ato de ir até lá e apertar um botão. Ele ultrapassa esse ato. Está muito mais além do que isso. Apertar um botão de 2 em 2 anos não é o suficiente. Então, por isso a minha pergunta. Direitos e deveres do eleitor. No Brasil, a gente tem, ainda que nós temos o chamado sufrágio universal. A das sufragistas, né, as mulheres que lutaram pelo direito de votar. Não é só de 88, antes já tinha um sufrágio, mas não era universalizado. E o sufrágio não é só o voto para o partido político, na eleição federal, estadual, municipal. Existem outros mecanismos, né, de participação política. Tem a iniciativa popular, que ao invés dos congressistas propuserem e votarem alguma lei, não, essa lei sai diretamente do povo, atendendo uma série de requisitos, percentual de população do Brasil todo. Então, existe um instrumento chamado iniciativa popular. Hoje, com o advento da internet, até falta essa dimensão, né? Geralmente, associações temáticas acabam trabalhando as ideias de iniciativa popular. Temos também o plebiscito e o referendo. O plebiscito é quando o legislador propõe alguma coisa ao povo entre escolher duas opções. E o referendo é quando se algo
mas que é condicionada com a população. No Brasil, tivemos o plebiscito da escolha, voltar à monarquia ou continuar a república. É um dos exemplos. Presidencialismo ou parlamentarismo, que é um sistema de governo. Como eu falei lá no início, além a vida política também está fora dos cargos políticos propriamente ditos. Você participar de uma associação de bairro, você participar de algum órgão classista, participar de algum sindicato, participar até de um clube. É claro que nem todas as associações ou clubes te permitem tudo. Mas são mecanismos que têm que ser utilizados, né? Um fundamental é exatamente a associação de bairro para resolver os problemas que não são individuais. A gente está vivendo uma crise de representatividade porque as pessoas estão distantes da política. Sei que muitos estão frustrados, muitos estão... acho que a política, na nossa civilização brasileira, é recente. E a gente não pode abrir mão da democracia jamais. Então, o caminho da política é difícil, mas não temos como se afastar dela. Se você se afastar da política, você vai entregar o seu futuro, o futuro dos seus filhos, a pessoas que não estão aí para te representar. Direitos e deveres. A vida em sociedade impõe uma série de restrições. Eu não posso sair de determinada maneira na rua, eu tenho regras de trânsito, eu tenho regra no trabalho. A vida em sociedade há limitações da vontade. E a política democrática é a chance de você fazer valer a sua vontade. Mas a vontade não é a vontade arbitrária ou tirânica. Não, ela é negociada, ela é debatida. Por isso que os canais de participação, como esse aqui, são fundamentais. A gente não pode ir aceitando as coisas. Para se exercer a cidadania, você tem que praticar. O poder não é extra-humano, o poder é da sociedade. A partir do momento que a gente é passivo, aceita tudo, a gente perde a oportunidade de participar. Felizmente, após muita luta, a gente chegou a um estágio democrático. Que temos uma série de defeitos, mas não podemos abrir mão dos mecanismos que nós temos. Malgrado a política do voto, que eu entendo, muita gente advoga que a votação tinha que ser espontânea, não obrigatória. Para você exercer plenamente a sua cidadania, você tem que participar da eleição, sim. Se você não cumprir essas obrigações eleitorais, que é votar, às vezes é justificar, você pode escolher votar em ninguém, que é chamado voto em nulo, quando hoje você digita um número inexistente, que não tem candidato. Então, esse é um dos deveres. Você participa, tem que participar. Se não participar, você vai ficar com pendência na justiça eleitoral e não poderá tirar passaporte, não pode assumir cargo público. Então, esse é um dos muitos deveres do cidadão eleitor. No Brasil, acima de 18 voto obrigatório e 16 anos, a partir de 16 anos é facultativo. E o analfabeto é facultativo. Ah, não sabia. Não sabia. Outra questão é a questão de, eu falei, essa chamada capacidade ativa, você votar. É claro que você está, se por acaso o eleitor não votou nas últimas 2 eleições, possivelmente foi cassado. Então ele tem que justiça eleitoral lá para se reabilitar, depois que pagar alguma multa, alguma pena.
Agora, para você ser eleito, o grau mínimo de escolaridade é ser alfabetizado. Você tem que ser maior de idade e alfabetizado. É claro que em alguns cargos existe uma certa idade. Para ser eleito vereador, mínimo de 18 anos. Para ser prefeito, mínimo anos. Para governador, menos de 30 anos. Senador ou presidente da República, 5 anos. Que a gente chama de cidadania plena. Quando você é mais novo, você não pode ser eleito presidente, mas chegou aos 35, pode ser eleito presidente. 35. 35. É importante voltar no que você falou sobre algumas pessoas estão insatisfeitas, né? Eu acho que é importante a gente falar que a gente precisa assumir a responsabilidade, né? A gente que vota. Eles estão lá porque nós votamos, né? Então a gente precisa entender que a gente, antes de votar, a gente precisa saber o que a gente quer, né? Para o âmbito local ou do país inteiro. Saber quais são as propostas dos possíveis candidatos. E aí, entender em quem você vai votar de uma forma que você esteja ativo naquilo. Então, daí você vai tomar a sua responsabilidade sobre aquilo. Não adianta a gente achar que eles estão lá por mágica, né? E achar que se a gente deixar tudo também na mão dos próprios, que vai andar da maneira que a gente acha melhor. Então, por isso que é importante nós sermos cada vez mais ativamente politizados, né? Lívia, é contigo a próxima, porque eu fiz uma baguncinha aí no meio. Não, tudo bem. Eu acho também importante a gente pensar que ser politizado e todas essas coisas que a Samantha falou, a gente precisa também conversar com as pessoas, sabe? Assim, às vezes a gente sente que é muito difícil essa abertura do diálogo com pessoas que, né, pensam diferente da gente, mas a democracia ela também se constrói nessa conversa com o outro, né? Você apresentar outras visões de mundo, que às vezes a pessoa fica talvez numa defensiva, mas por desconhecimento, né? Então, trazer esse olhar é muito importante. Acho que a Mari queria falar. Eu vou jogar a bola para a Mariana agora. Vou levantar para ela sacar. Nossa Constituição, né, ela não é só formalmente democrática, ela pretende avançar. E para avançar, ela dispõe ao brasileiro esses vários mecanismos de participação. Só que para a gente precisa do cidadão brasileiro educado. Você é educado para votar, você é educado para usar cadeirinha. A cadeirinha não é uma coisa, não é uma questão natural, mas tudo é questão social. Você não fumar no restaurante é regra. Antigamente seria uma coisa inimaginável. Não, eu estou jantando, estou almoçando. Hoje não, você está no espaço público, você tem que respeitar aquele que não fuma. Você quer fumar, fume num ambiente privado. Então, temos que trabalhar a ideia de coisa pública. A ideia de espaço público. E o espaço público é onde a política é exercida com maestria. Voltando à Grécia, eu adoro a Grécia, né? Se debatia a política nas chamadas ágoras, que seria alguma coisa como praças hoje em dia. Então, tudo teatro, todos são espaços de debate. Hoje temos tantos mecanismos de comunicação, só que as pessoas não se conversam, não há diálogo. Então, a gente tem que cultivar, só que o diálogo também não é uma coisa natural, é uma construção social. O diálogo é o movimento de duas ideias. Então, você tem
tem que trabalhar, tem que fazer com que haja espaço para o diálogo, efetivamente. E não de uma ideia abstrata nas calendas gregas lá. Não. Por isso que eu digo, a atuação política é diuturna. Você andar em trânsito é uma política. Você trabalhar, você prestar seu serviço, tudo é político, como eu disse. É que para esse diálogo precisa da tolerância também, né? Sim, temos que baixar o tom também. Mas ultimamente, tem uma expressão até pertinente de falar agora, que tinha um termo antigo que chamava idiota. O idiota não é o déficit cognitivo, não. O idiota é aquele que cuidava só da vida particular. Ele não participava da vida pública. Então, ele deixava ser conduzido pelo tirano da vez, porque ele não olhava para a vida pública como parte da vida, ele só olhava para o seu. A gente entende hoje de atomização das redes sociais. Mas nessa atomização, a gente não consegue entender a vida em sociedade. Porque só olha para o seu próprio umbigo, são os idiotas. O idiota não é que tem déficit intelectual, não. Idiota, esse termo clássico, é o que só cuidava da vida particular. Claro que você não vai ser dado 24 dias. Não, você faz escolhas. Mas no momento que você é chamado para, você tem que participar da vida coletiva. É por isso que a vida coletiva, a forma encontrada é a representação. É a democracia representativa. Você vai escolher alguém ali próximo de você que tem os mesmos interesses. Interesses esses que espero que não sejam egoístas, né? Tem que ser interesses da sociedade. Então, o que o brasileiro precisa fazer é responsável. Tem que ser responsabilizado por seus atos. Na última eleição, que eu não vou dizer qual eleição, 1/3 vota em um candidato, o outro 1/3 vota em outro, e 1/3 não foi votar. Quem escolheu o presidente foi quem não votou. Agora a população não vai votar no prefeito? Por quê? Qual é a dificuldade? Escolhe, ué. Niterói tem um prefeito, tem a oposição. Você escolhe a oposição, escolhe o prefeito. Estamos até em municípios diversos, né? Você vê a grande quantidade de partidos. Tem que escolher. A partir do momento que você escolhe, você fica responsável e você ser responsável ajuda você a administrar a sua polis. E o que eu disse antes, não é fácil, não é do dia para a noite que você vai educar as pessoas. E eu falo com tranquilidade da alma, eu não estou aqui em tom professoral, apenas colocando, né, trocando ideia, que é o propósito aqui do canal. Com certeza. E mais à frente eu ia trazer a questão da que a educação prevista, né, pelo que a gente estatui como regra máxima, que é a Constituição nossa, ela tem como propósito o desenvolvimento do cidadão completo. E isso deve ser incutido por meio da educação. Assim como disse, é um projeto social, é um projeto em vida e sociedade, e isso deve ser dado por todos os agentes público-privados, que a educação é a forma de você fazer parte, né, da sociedade. E aí o campo mais da educação, né, temos a Lei das Diretrizes Básicas, mencionamos, é dever do Estado, é obrigação de todos levar a educação, seja para a construção do cidadão completo, seja para a sua vida em sociedade, participação política, está tudo previsto lá. Então, o papel do educador é fundamental. Acredito até que essa aversão à política que a gente teve é um assunto a ser debatido aí por muito tempo. Por que esse medo da política? A gente não tem que ter medo da política.
a gente só tem medo daquilo que não conhece. Então, para afastar esse medo, a gente participar. É basicamente isso mesmo. Uma questão importante que a gente precisa mencionar é que essa construção, né, do aluno cidadão, do aluno politizado, do aluno que entende, ele é uma coisa bem recente na educação, porque antigamente não se falava dessa questão do aluno poder se posicionar relacionada à política, e quando nós trabalhamos em sala de aula, nós tentamos incutir no aluno despertar e discutir, inclusive, com a família sobre essas questões políticas, inclusive que eles veem na televisão. Por exemplo, um exemplo que é muito trabalhado em sala de aula, quando nós estamos estudando, né, os presidentes, quando chega em Collor, né, Fernando Collor de Mello, eles ficam lá abismados com tudo que ocorreu, né, na década de 90, e depois quando você explica para o aluno que uma pessoa que não tem conhecimento, que não estuda, que não agrega conhecimento relacionado à história do seu próprio país, ela tende a cometer os mesmos erros. E aí você explica para ele que Fernando Collor de Mello foi eleito senador. Como? Tendo sido acusado de corrupção no governo dele. E aí nós já tivemos até uma questão escolar de um pai falar assim, meu filho me perguntou assim, se eu nunca estudei. Porque eu faço parte da geração das pessoas que colocaram o Collor no poder novamente. E aí a gente tem que ter aquele jogo de cintura de falar, realmente, mas a função dele hoje é de questionar, entender o que acontece na política, por que nós cometemos o mesmo erro. Um povo que não tem conhecimento é fadado a repeti-lo, entendeu? Uma questão que eu fico falando, quando você estava falando de direitos e deveres, eu estava ali apreensiva para falar sobre a questão de por que a criança não entende que ela também tem direitos. Porque ela só pensa ali nos deveres e que ela não tem direito. Direito como cidadão, estou falando sobre a questão assim, de se colocar, de discutir política. Por que esse é um assunto só de adulto? Porque se dentro da escola nós trabalhamos também questões que são relacionadas à comunidade escolar ou ao grupo escolar e que são trabalhados temas como cidadania, como democracia, como viver num ambiente ali onde todos possam se colocar, né, a entender o que é o respeito, que eu acho que é a questão primordial. Uma das questões que eu sempre falo com eles é entender o que é educação. Porque nós precisamos incutir nos alunos de que a educação não é aquilo que ele traz de casa ou que deveria trazer, né? Que é a questão do conhecimento, de agregar conhecimento, levar esse conhecimento para o futuro, armazenar ali na sua bagagem um conteúdo, mas que ele possa utilizar, que ele possa ali discutir sobre aquilo, tornar esse aluno mais participativo. Uma questão que eu sempre falo é dar voz ao aluno. Sempre fomos silenciados. A minha época escolar sempre foi de somente a hierarquia de só obedecer. E aí, se você fica naquela mesmice de replicar esse tipo de coisa, você não torna um aluno um cidadão crítico, um formador de opinião, que debata, que participe da política. Quando eu conversei com eles sobre a questão do Mudamos Mais, do E-Cidadania, eles falaram assim, nós temos acesso a smartphones, né, na rede privada. Por que nós não temos porque esse tipo de aplicativo não é divulgado? Por quê? Ninguém tem interesse que o povo tente transformar a sociedade, e sim ser dominado. E aí o que acontece? Continuamos elegendo candidatos que não podem nos representar porque não têm categoria ou conhecimento ou educação suficiente